Olá! O programa Nossos Cursos Seu Futuro de Hoje está começando aqui no Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje estamos na ENEC, a Escola de Negócios, Educação e Comunicação, e a nossa pauta vem do curso de jornalismo. A nossa convidada é a professora Vera Sommer. Professora Vera, seja bem-vinda ao programa. Olá, Denise, olá a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E a gente vai falar então, prof, sobre um tema que é muito atual e que impacta a vida de todo cidadão, né? Que é em relação a esses desafios do jornalista nesse contexto atual, recheado de tecnologias, mas também que contribuem para a disseminação de fake news. É um grande desafio a gente trabalhar nessa formação. Com certeza, Denise. E eu acho que é interessante a gente lembrar que toda vez que surgiu uma nova mídia, né, vamos voltar no tempo assim um pouquinho rapidamente. Quando surgiu o cinema, quando surgiu o rádio, quando surgiu, né, ampliaram-se os canais impressos, revistas, jornais, e aí surgiu a TV. O que é que se dizia? O jornal vai morrer, o jornalismo vai morrer. Então, assim, isso é, né, sempre uma, vamos dizer assim, é uma dúvida, é uma expectativa, inclusive negativa, né? Dizer assim, será que vai sobreviver? Estamos sobrevivendo, o jornalismo mais do que nunca está vivo, justamente numa sociedade que, apesar da internet, né? Por que eu digo apesar? Porque a internet, claro, ela amplificou muito o acesso de todos nós, então qualquer cidadão que tem um pequeno conhecimento sobre como funciona a produção de material, né, disponível em redes sociais, ele tem condições de colocar o que ele pensa, de mostrar sua opinião, de apresentar o que ele produz, né? Então, assim, se democratizou ao mesmo tempo o acesso e a produção... A produção de conteúdo também, né, consequentemente. Mas o que é que está por trás disso tudo? É que não existe como antigamente, com o jornalismo, principalmente o impresso, né? Claro, temos TV ainda, né? Temos rádio, temos cinema ainda, né? Se produz audiovisual muito hoje. Mas qual é a grande questão? É que hoje a gente tem uma pandemia, nesse sentido, infodemia, né? Ou seja, a gente tem tanta informação, se produz tantos dados, que as pessoas não conseguem mais identificar o que de fato é real, verdadeiro, aconteceu. Por quê? Porque essa disseminação da informação não tem como antigamente tinha, como o jornalista era. Profissional. Esse era o gatekeeper, né? Era o cara que decidia o que era, né, passível de divulgação e não... O que viraria notícia ou não, Exatamente. Né? Então, hoje, diante dessa loucura que a gente está vivendo, que a gente fica em telas mais de 3 horas e meia, qualquer pessoa fica, às vezes se perde no caminho de acesso a links, né? Então, assim, o jornalismo, mais do que nunca hoje, ele é importante justamente para qualificar a informação. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual é a origem dessa informação? Ela tem cabimento? Ela existiu de fato? Quem são as pessoas que foram ouvidas? Essa informação foi checada, como a gente fala no jornalismo, né? No sentido de apuração, né? Quem são as pessoas que, na verdade, confirmam aquela informação? Porque essa questão de produção de conteúdo, como você falou, né? Que essa democratização tanto na questão do consumo, mas também que é onde que muitas dessas fake news são disseminadas, é justamente a partir da produção de conteúdo sem uma checagem, sem a verificação, sem ter fontes fidedignas realmente do que se trata. São apenas opiniões sendo disseminadas ali e que muitas pessoas que não têm esse discernimento acabam levando então como uma informação verdadeira. Sim, e aí compartilham sem saber direito, né? Esse é o grande problema, quer dizer, tu lê, como a gente fala, essas headlines, só os títulos, manchetes, enfim, né? A primeira parte. Sim, é o que chama, né? O que chama o espectador, nem sabe o que tem e tu já está compartilhando, já está comentando, porque há uma pressa de estar nesse, como é que eu vou dizer, nesse rolo da internet, né? Então as redes sociais fazem o quê? A pessoa fica apressada, ela posta apressada, então por isso também a gente vê muito erro, tanto de português,
erros, né, crassos que a gente, né, nós que trabalhamos com texto, a gente vê e fica horrorizado. Até porque me parece que os veículos de comunicação também têm essa pressão de ser o primeiro a levar, de tem que estar nas redes sociais agora muito fortemente presente, não é mais só aquilo que antigamente a gente falava no jornalismo, né? A instantaneidade do rádio, dava no rádio, depois a gente queria ver na televisão a imagem, depois no outro dia a repercussão no jornal. Hoje já está tudo nas redes sociais. Mas assim, eu acho que é importante a gente salientar uma questão aí, Denise. Os jornais mais, vamos dizer assim, mais tradicionais, eles descobriram a necessidade de ter vamos dizer assim, um outro tipo de trabalho que é justamente mostrar como foi obtida a informação. Então é como se os bastidores da produção viessem à tona no sentido de referendar a credibilidade daquele veículo. Então hoje, em vez de pensar e apostar na rapidez da publicação, o que se faz, né? Vamos testar, vamos verificar. E aí a gente vai pela qualidade, pela credibilidade. Isso mudou, é coisa recente, por causa da disseminação das fake news, né? Então a fake news hoje, gente, se a gente pensar para olhar, geralmente é um absurdo, assim, claro que não é só absurdo, mas são pessoas que trabalham com robôs. Então o algoritmo também está presente. E aí já sabe quem são as pessoas que são afobadinhas, eu boto entre aspas os afobadinhos, né? Mas são aqueles que são apressados em compartilhar e comentar, porque querem estar ali, né, no primeiro comentário. E aí o que acaba acontecendo, que eu acho que é importante, né? Eles sabem do nosso perfil. Todos sabem quem é que está consumindo, quem está lendo. A gente também é refém desse novo ambiente, né? Esse digital. O nosso perfil está sendo vendido, os nossos interesses estão sendo comercializados, os nossos dados estão sendo justamente vendidos, quase leiloados. E aí eles sabem pelo que a gente se interessa. E aí vem aquilo que tu mal falou, eu acho que eu vou comprar um novo sofá. Assim, eu tô falando porque isso me aconteceu, né? Eu vou comprar um sofá. Quando tu vê, tu tá recebendo coisas sobre sofá. Ou seja... E professora Vera, nesse contexto desse novo momento também, né, do jornalismo, dessas novas percepções ali, o curso de jornalismo, ele está atento a essas questões e cada vez mais se trabalha para formar esse profissional ético e sabendo realmente trilhar esse caminho do bom jornalismo. Com certeza. E é um desafio porque mesmo em sala de aula, né, a internet ela fascina. Então rede social fascina. Eu brinco, né, vocês estão alimentando na época do Tamagotchi, não sei se vocês lembram, né? Então se tu não alimentasse o Tamagotchi, ele morria. Hoje eles estão assim com as redes sociais. Eu tenho que olhar meu WhatsApp, eu tenho que alimentar minhas redes, né? Daí eu digo assim, gente, vamos deixar de lado. Vamos conversar sério, né? Eu disse assim, jornalismo é uma profissão que tem uma missão social, né? É informar. E hoje isso mais do que nunca se tornou relevante. Se antes estava sendo questionado, será que ainda vale o jornalismo? Hoje o jornalismo é que mantém a democracia nos países, no mundo todo, né? E é isso que está em xeque. Por quê? Com a democracia, né, o que é que a gente mantém? Tudo bem, liberdade de expressão, mas assim, com responsabilidade, com ética. E aí entra também o curso de novo. Eu vou formar um profissional que sabe da importância da apuração, da checagem. Então eu não posso publicar aquilo que eu acho... De forma inconsequente, né? Isso, aquilo que eu acho que vai bombar, como eles falam, vai virar trend top, sabe? Assim, sim. Não dá para fazer. Por quê? Porque aqui eu tenho que pensar que o jornalismo ele vai servir justamente para que os outros consigam entender o que está acontecendo na realidade. Então é por isso que a gente é mais crítico, a gente ensina os alunos. As técnicas mudaram um pouco, Denise. O que mudou foi onde é que eu coloco a informação e quais são, claro, os materiais de apoio. Então eu tenho áudio, eu tenho vídeo, eu tenho gráfico, infográfico, eu tenho N possibilidade de tornar o meu texto, a minha informação mais ampla, mais profunda
e mais interessante. As técnicas que realmente o jornalista domina e que vai poder levar a notícia, a informação, então, de forma mais completa e recheada, né? Esse processo de apuração que eu estou falando, né? Então, assim, isso não mudou. Na verdade, até melhorou para o jornalista, porque eu posso checar... Eu posso checar em vários lugares essas informações que a pessoa está me dando. Antes eu tinha que ir num jornal, num arquivo, para verificar se a informação que um entrevistado me deu, se ela era verdade, né, verídica ou não. Hoje, como é que a gente faz? A gente tem, né, o passo a passo do fact-checking, né? E claro, por exemplo, a Lupa é uma agência que a gente tem no Brasil, que foi a primeira, né, desse fact-checking, na verdade, que é o contrário, né? É a checagem dos fatos. Hoje, nós queremos jornalistas cada vez mais, primeiro, conscientes, que ele é multitarefa, mas que, apesar do multitarefa, ele é um sujeito que sabe que a sua informação, ela tem que ser tratada com carinho, com profundidade, e quando for divulgada, ela tem que ser séria, porque ela pode causar, primeiro, pânico, num segundo momento, um monte de outras fake news podem surgir. Então é ele que vai ser o sujeito que vai dizer assim, não, isso aqui não é verdade, por isso, por isso, por isso. A verdade é assim, essa, e eu vou mostrar, entendeu? Que é o processo. Tá certo, a gente agradece a participação da professora Vera Sommer falando aqui sobre essa questão, esse desafio aí da formação dos profissionais do jornalismo diante desse cenário aí de tanta fake news. Eu que agradeço. Obrigada. O programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje termina aqui. Até o próximo programa.